Tem? Acho que tem. Boa noite a todos. Vamos então, como disse a página, colocar o trabalho em ordem, não é? Coube a mim então esse tema, o paralítico da piscina e Jesus, que na minha opinião não é assim uma passagem das mais conhecidas de Jesus. Então a gente vai tentar entendê-la, tentar mostrar, lógico que na visão de quem vos fala, de quem interpreta, que sou eu, não é? E recorrendo de algumas outras informações, de alguns recursos, para a gente tentar entender exatamente o que é isto, o paralítico da piscina e Jesus. Como é uma altura que a gente vai começar a falar de Jesus, eu sou sempre abençoado, que eu sou sempre o primeiro a falar, depois vocês consertam o que eu for errando, tá? Não tem problema. O que eu falar de errado, vocês trocam, não tem problema nenhum. Não é? Então, vamos lá começar. Para a gente tentar se localizar. Isso, pronto. Para a gente tentar visualizar e nos transportarmos para o lugar, eu vou tentar dar umas imagens do que é. Isto é uma maquete que está no Museu de Israel, tentando mostrar o que era a piscina de Betesda, ou Bethesda, como se falava em hebraico. Era uma das maiores piscinas que havia. As piscinas no início os romanos usavam para criar peixes, mas depois elas foram se transformando em locais para se lavarem, não é? Então, como Jerusalém era uma zona de peregrinação de toda a região, havia na entrada, em cada porta, porque Jerusalém é como se fosse uma muralha, como qualquer cidade ou qualquer local daquela época, era cercado por muralhas e tinha portas, não é? Esta ficava junto à Porta das Ovelhas, na altura chamada, e hoje chamada de Porta dos Leões, que ainda está lá a Porta dos Leões. Por que Porta das Ovelhas? Porque, segundo relatos, era por onde entravam as ovelhas que iriam ser sacrificadas na época das festas e consumidas e tudo mais. Sacrificadas não no sentido religioso, mas sacrificadas no sentido de ser alimento. Tá bem? Então, isto seria a piscina de Bethesda, com dois locais. Aqui fica importante a gente referir uma situação. Uma dos reservatórios era de água que ficava parada, não é? Eles enchiam e lá ficava. De tempos em tempos, eles abriam o segundo reservatório, que era onde estava a mina, a fonte, a nascente, que depois enchia novamente ou revolvia as águas e enchia o primeiro reservatório. Tá? Isso é importante para o contexto da história, para o contexto da passagem, a gente vai entender mais para frente. Então, esta seria uma dessas piscinas que existia numa das portas da entrada de Jerusalém. Isto são as ruínas que hoje existem. As piscinas seriam aqui embaixo, tá? Isto já são remanescentes de edificações, de igrejas, de templos, que como a zona ficou, como a região ficou muito importante religiosamente, todas as religiões, não é, que foram surgindo depois, e todo mundo que podia ia explorando os locais religiosos iam construindo. Aqui tem ruínas de templos romanos, tem aqui depois uma igreja que foi edificada, que depois foi destruída e por aí afora. Isto para mostrar que a piscina fica lá no fundo. Tá? Isto tem as edificações por cima, porque foram construindo coisas por cima e hoje não tem aquela imagem que estava na maquete do museu. Então, quem for a Israel, quem for a Jerusalém, o que vai ver é isto, não é exatamente aquilo que está na maquete. Mas pronto, para a gente tentar localizar e dar a importância real do que era o lugar. E a passagem do paralítico e da piscina e de Jesus relata um momento de cura, um momento onde Jesus liberta um paralítico dessa situação onde ele se encontrava. Então é importante, na minha opinião, a gente fazer uma reflexão sobre as curas de Jesus. O que eram as curas de Jesus? Nos evangelhos
estão descritas 26 curas, tá? Dentro de 35 ditos milagres. Esses milagres entre aspas, porque hoje em dia a gente entende, na época eram milagres, porque eram coisas que não se conseguia explicar. Hoje a gente já consegue, com o espiritismo, com o magnetismo, com a ciência, a gente consegue explicar que aquilo não eram milagres, aquilo eram leis da natureza, coisas que foram acontecendo naturalmente. Então existem essas 26 curas descritas em vários evangelhos. O paralítico da piscina só está descrito no Evangelho de João, enquanto as outras são descritas em vários evangelhos, em 2, em 3, enfim. Mas essa só está descrita no Evangelho de João. Só João relata no seu evangelho. E a reflexão, para que Jesus curava? Por que Jesus fazia essas curas? Os estudiosos dos evangelhos têm a primeira imagem que vem, que seria para ele provar, não é? Para ele usar aquilo como uma mensagem. O que a gente chama hoje de marketing, não é? Fazer propaganda. Ele usava aquilo para fazer propaganda. Mas será que Jesus era capaz de usar a dor do outro para usar como propaganda? Será que era só um mero ato de propaganda? Mesmo porque ele não fazia nenhuma divulgação, olha como o circo faz hoje, né? Que a gente tem o circo, juntem, vem, o fim de semana. Jesus nunca fez isso. Jesus, nessa passagem, vai para uma festa judaica que acontecia naturalmente em Jerusalém. E passa por essa piscina e vê o paralítico. Então, provavelmente não era só para propaganda. Jesus, o que fazia era porque tinha necessidade de exemplificar e deixar para quem viesse depois os exemplos e aquelas atitudes que deveriam ser tomadas e deveriam ser como a vida deveria ser encarada. Então, essa passagem mostra um pouco isso, que Jesus não usava somente como propaganda. Uma coisa é certa, ele fez quase todas aos sábados, mas isso ele fazia com o intuito de mostrar aos sacerdotes da época que guardavam o sábado, que o sábado não era um dia que precisava ser guardado, porque também podia ser trabalhado e também podia ter curas, podia ter trabalho, porque ele dizia, né, que o meu pai não parou um sequer dia, então eu também não preciso parar. Como a gente já falou, não haviam atos teatralizados. Ele muitas vezes ou impunha as mãos ou simplesmente falava e a cura acontecia. E a maioria dessas curas eram curas por questões de obsessão, pelos chamados espíritos que estariam importunando, vamos dizer assim, quem estava doente. Porque a própria Joana de Ângeles diz que há uma diferença entre doença e doente. E ela muitas vezes chega a dizer que não existe doença, existem doentes. E a gente precisa ter atenção a isso, sobre essa questão. Então Jesus não fazia nada de grande alarido, grande exaltação, não é? Simplesmente ou falava ou impunha as suas mãos e a cura acontecia. Ele sempre perguntava: queres ser curado? E o que queres que eu faça? A gente vai ver no texto mais à frente, que eu trouxe o texto na íntegra para a gente tentar entendê-lo, que uma pessoa que estava paralítica, quem é que para nós perguntasse: queres ser curado? Lógico, não é? Quem é que não quer? Quem é que não quer deixar os males todos para trás? Ou o que a gente chama de males para trás? Quem é que não quer ficar bem? Todos nós queremos. E Jesus, mais do que qualquer outro, sabia exatamente o que cada um tinha e o que cada um de nós hoje tem. Por que ele perguntava? Isso a gente vai tentar decifrar mais para frente. Nunca assumiu nenhuma cura como minha. Era sempre
a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A tua fé fez com que você conseguisse ultrapassar isto. Então ele nunca assumiu como responsabilidade dele nenhuma das curas. Sempre colocou na mão de quem as teve. Não é? Então, isso são algumas reflexões que eu procurei trazer para a gente fazer antes de continuar esse estudo, para a gente entender o porquê dessas curas. Então, eu trago, como eu disse, trago o texto na íntegra para a gente entender, porque é um texto curto, não é longo, mas para a gente ter um conhecimento. Está no capítulo 5 de João, do Evangelho segundo João, e ele chama o enfermo de Bezata, né, de Bezata, ou de Betesda. Bezata era o termo em hebraico, Betesda o termo em, como é que se diz, em grego. Tá bem? Então, o texto é assim. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada de Bezata, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu e ali deitado, e sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Quando ele diz isto nesse tanque, não é? A primeira coisa que a gente vê no texto que refere que Jesus, como eu havia dito, já chegando a Jerusalém para uma festa, chega a esse local e encontra muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos. Os doentes da altura eram basicamente esses, os coxos, os cegos, os paralíticos e o que ele chamava os endemoniados. Não é? Os endemoniados, hoje a gente usa o termo de como é que se diz? Esquizofrênico, podemos usar o bipolar, podemos usar todos os termos psiquiátricos que a gente vai conhecendo, eram os endemoniados, porque ninguém tinha conhecimento na altura desses termos científicos, então era tudo endemoniado. Os coxos, os leprosos, a lepra só foi descoberta em 1800 e qualquer coisa. Não é? O que causava a lepra, doença. Leproso era um termo que se usava na altura para todas aquelas chagas de pele, todos os problemas de pele que as pessoas tinham. E isto eram muitos os que tinham. Não é? Aqui é uma coisa interessante que ele diz, quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, e ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Por quê? Como eu disse para vocês, tinha as duas partes. Quando abriam a primeira parte, e ela enchia aonde estava a outra com água parada, levantava aquela vasa, aquela lama, aquele lodo, e fazia a agitação das águas. Eles acreditavam que era um anjo que descia a água, agitava, e o primeiro que caísse na água ficava curado. Ora bem, hoje em dia a gente já conhece as propriedades da argila, das terras, das lamas, dos lodos que vão curando doenças de pele. O que acontecia? Quem chegava primeiro na água? Não eram nem os cegos, nem os coxos, nem os paralíticos, nem os endemoniados que estavam preocupados com outra coisa. Normalmente quem conseguia chegar primeiro na água e pulava eram os leprosos, os que tinham problema de pele. E como a água estava em agitação e entravam naquela água, aquele depósito daquelas substâncias argilas melhorava-lhes a pele. Então eles, curamos porque o anjo entrou na água, agitou e ficou bom. Isso a gente consegue ver e entender hoje. Na época, ninguém conseguia explicar isso. Não é? Era difícil de explicar. Então, os coxos, os paralíticos iam ficando por ali, porque não conseguiam entrar na água. E assumiam que, como eu não vou ser o primeiro a entrar na água, não adianta nem eu correr. Para quê? Deixa-me estar.
Então, voltando ao texto, não é? Jesus diz: levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te permito carregar a tua maca. Nem carregar a cama ele podia, não é? Porque era um sábado. Ele respondeu: aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda. E então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado, porque ele conhece Jesus depois, no segundo momento, é que ele entende que aquele é Jesus. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, deu-lhes uma resposta: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava Deus de Pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Há aqui muito que a gente tem que refletir, não é? Primeiro, nesse momento, a questão que a gente falou no início. Ele não precisava dizer quem era. Ele fazia o que tinha que fazer, por quem achava que devia fazer, e seguia o seu caminho. Ele nunca pedia explicações. Depois, há a questão dos judeus que achavam que o dia como sábado era sagrado, e aí sim Jesus, segundo relatos, fazia questão de fazê-lo ao sábado, justamente para mostrar que não era importante se fosse um sábado, o dia que fosse, ele poderia continuar fazendo e qualquer um de nós poderia continuar fazendo, não é? Então, agora que a gente já entendeu um texto, vamos tentar compreender e esmiuçar um pouco mais o texto. Isto é uma pintura do século XVII que é feita, não sei se conseguem ver muito bem daí, mas aqui tem uma imagem de um anjo, que seria simbolizando o anjo que descia a água, fazia agitação, aqui simbolizando o paralítico e Jesus quando chega com os seus apóstolos, com quem o acompanhava, não é? Então, isto só para a gente ficar com uma imagem. Existem várias imagens, vários relatos. Eu destaco aqui, isso é um destaque meu, que naquela primeira parte do texto, uma coisa curiosa. 38 anos que o paralítico estava ali. 38 anos é bastante tempo, não é? É uma vida. Tem gente aqui que não tem 38 anos ainda, tem gente que já passou disto, mas também se tivesse 38 anos parado no mesmo lugar, que confusão que não seria. Não é? Então, por que este homem fica 38 anos parado no mesmo lugar, esperando uma coisa que ele provavelmente já tinha desistido? Porque, apesar de ser paralítico, ele provavelmente tinha a parte superior do tronco boa. Podia se movimentar, ficar bem na beirinha da piscina, só esperando a hora que as águas agitassem e jogava o corpo e caía dentro dela. Se era isto. O que faz com que esse homem não tenha vontade ou não tenha a atitude de procurar por ele a sua cura? Então, a gente vai procurar no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, um capítulo que diz sobre a perfeição moral. Duas questões que Kardec coloca. A primeira é: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Será que eu, sozinho, consigo superar as dificuldades que se me colocam? Seja uma doença, seja um desafio para uma atitude, uma situação onde eu fico tentado a agir sabendo que não é o mais certo. Será que eu sozinho, comigo mesmo, consigo resolver? E o que os espíritos respondem? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade.
como são poucos os que se esforçam. Isso vem mostrar que a nossa atitude muitas vezes é mais cômoda em não nos esforçarmos, em não fazermos aquilo que é preciso, do que realmente arregaçar as mangas, como se diz, e tomar atitude, e tomar a nossa vontade, aquilo que a gente realmente acha que é o correto, e agir. Uma outra questão que ele coloca: não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Será que não tem uma coisa que seja muito, muito difícil de eu conseguir ultrapassar? Será que eu consigo, com todas as coisas, superá-las? E os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero. Por isso é que Jesus pergunta, o que tu queres? Queres ser curado? Mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Porque muitos de nós ainda gostamos da posição em que estamos. Muitos de nós somos paralíticos dentro da nossa vontade. Muitos de nós somos cegos que não queremos ver. Haroldo Dutra tem uma palestra que ele pergunta: descobre qual é a paralisia que tem em você. A paralisia para o relacionamento familiar. Descobre a cegueira que você não vê, que tem no teu próximo. O que o teu próximo tem que você precisa resolver. Então, essa vontade, quando Jesus pergunta, é justamente o que tu queres, o que você quer, qual é a atitude que você vai tomar. Porque é impossível que uma pessoa que esteja paralisada há 38 anos não queira andar. É impossível. Lá está a pergunta. Vai tocar na vontade, vai fazer com que nós descobramos, ou nós realmente, será que eu quero? Será que eu vou ficar curado? Essa é a posição de Jesus, que pede para nós refletirmos e descobrirmos em nós qual é a nossa paralisia, qual é a nossa cegueira, qual é a nossa lepra, qual é a nossa, o endemoniado que nós somos, né? A atitude que nós tomamos perante as situações que nos colocam. E ele responde. Aqui. Por que ele responde assim? Por que ele não responde logo, quero, sim, ou qualquer coisa parecida? Não. Provavelmente aquela situação é daquela tal vontade da boca para fora. Eu até aqui estou bem. Em 38 anos, o que ele precisou trabalhar? O que ele precisou se esforçar? O que ele precisou fazer? Mudar a sua atitude? Nem sequer se arrastar para a beira da piscina e tombar. Provavelmente ele era um desses que a vontade estava da boca para fora e preferia ficar nessa situação do que ficar curado. Mas Jesus da mesma forma o curou. Por quê? Se tinha tantos cegos, tantos coxos, tantos leprosos por ali, por que aquele? Porque, como a gente já disse, Jesus sabe e vê exatamente o que nós estamos padecendo. E provavelmente Jesus viu naquele, porque imaginem aquele tamanho daquela piscina, né? Ele entra e direciona-se direto para um. Jesus conseguia ver muito mais do que os olhos, né? Ele conseguia ver as almas, conseguia ver o espírito. E provavelmente chegou o tempo deste indivíduo, 38 anos depois, poder ser liberto daquela situação. E mais para frente a gente vai ter uma reflexão sobre isto, mas quem está paralisado 38 anos, levanta e anda, é porque não é físico, não é? Provavelmente fosse uma obsessão, fosse uma questão espiritual que fizesse com que ele ficasse ali. E Jesus fez as suas curas justamente nesses que eram necessitados espirituais. Tá bem? Esta é uma frase de Sêneca. Sêneca
foi um pensador, um advogado contemporâneo de Jesus. Ele nasce 3 anos antes de Cristo e desencarna 65 anos depois de Cristo. E ele diz que é parte da cura o desejo de ser curado. Se eu quiser, já vai ajudar. Se eu estiver realmente empenhado em conseguir, a gente já vai conseguir. Então, fica a reflexão sobre a vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, tem esse tema, esse capítulo, que é a fé transporta montanhas, que há a distinção entre fé humana e fé divina. Porque a vontade vai estar diretamente relacionada à nossa fé. E a gente vai tentar desmistificar e separar aqui o que é fé. Não é fácil, mas vamos ver se eu consigo fazer vocês refletirem sobre isso. Então o texto diz assim: no homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. A fé não é um raciocínio, a fé não é um pensamento. A fé é um sentimento inato dos seus destinos futuros. O que vai acontecer comigo daqui para frente é inato, é o que eu sinto que vai acontecer comigo. Isto é que é a fé. É a consequência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. Está quieto, está pequenininho. A princípio em estado latente, adormecido, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da sua vontade. Essa fé que faz com que eu me mova, que eu saia e me arraste até a beirada da piscina e me deixe cair, está dentro de cada um de nós. Isto funciona como se fosse a nossa consciência que sabe o que é certo e o que é errado, não é? E a consciência nos guia sempre, quando a gente deixa, para o lugar certo. Só que muitas vezes nós nos desviamos. Lá está, por isso a pergunta de Kardec: será que só com a vontade, só com a fé, só com o que a gente tem de conhecimento a gente consegue? Consegue. Porque isso funciona, não é? Há uma imagem que a gente pode fazer: a nossa consciência, o que a gente tem dentro de nós, que a gente traz essa centelha, essa fé, funciona como um GPS. Mas um GPS que nunca acaba a bateria, que é alimentado por fluido cósmico. Tá? Ele nunca acaba. Tem sempre lá a orientação, está sempre o sentido. E a gente tem que saber o que a gente vai fazer. E a gente sabe, só que às vezes não era isso que eu queria, eu já fiz, mas não era isso. Ok, volta e acerta o rumo, porque dá tempo. O GPS vai mudando, vai dizendo: olha, você entrou pelo caminho errado, volta, faz a volta aí à frente e pega o mesmo caminho no sentido certo, né? Então é isso que é a fé. E o texto continua, eu vou ler, porque senão ficava aqui muita coisa, só para vocês entenderem. Isto foi uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, e é de um espírito protetor que não se identifica, escreve só assina como espírito protetor, em 1863. Tá bem? Então, em 1800, ele já dizia: até o presente, 1800, que qualquer semelhança é mera coincidência, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso. Nós só entendemos fé por adoração a alguma coisa. E isso é compreensível, porque nós temos anos e anos reencarnando como católicos, como hindus, como, enfim, religiões que têm sempre a fé na adoração de alguma coisa. Então é difícil a gente tirar da nossa formatação que a fé não é uma coisa religiosa. Então ele diz exatamente isso, não é? A gente só vê pelo lado religioso. Porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e poder, e porque o tem considerado apenas como um chefe de religião. A gente vê Cristo como um chefe de uma religião, como alguém que veio com uma questão religiosa. E curioso, ele nunca fez religião nenhuma. O cristianismo surge, ou os cristãos surgem depois de Cristo, que é uma coisa que é criada por um grupo de pessoas que achou que podia tirar proveito daquilo.
Os apóstolos continuaram, depois de Cristo, continuaram fazendo essas curas, continuaram fazendo. E aprenderam com Jesus como é que se fazia. E foram alguns tirando proveito desta coisa e colocando na nossa cabeça que isso é religioso. Vamos adorar, é uma fé de adoração. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais, milagres entre parênteses, porque o milagre é uma questão que a gente usa para quando não conhece as coisas, não é? Mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. E isto é, aí está grafado isto, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. A fé é uma vontade de querer e saber que essa vontade vai obter satisfação. Eu acreditar naquilo que eu sou capaz de fazer. Acreditar que eu consigo fazer isto. Seja de cariz humanitário, seja de cariz individual, eu consigo fazer essa atividade, eu consigo desenvolver esse trabalho. E mais à frente ele vem dizer, não é? Esse espírito protetor, a fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Se eu colocar toda a minha vontade, o meu querer e a certeza de que isso vai realizar numa questão terrena, isso é a fé humana. Por exemplo, trabalhar para conseguir dinheiro. Isto é fé humana. E cá entre nós, é preciso ter muita fé para conseguir. Né? É preciso ter muita fé para conseguir fazer. Mas a gente consegue. A gente vai conseguindo. Essa é a fé humana. Eu acreditar que eu consigo fazer alguma coisa terrena. E depois tem a fé divina, que são as minhas aspirações celestiais e futuras. Aquilo onde eu vou chegar. Ou seja, a divindade. Que eu vou atingir a felicidade. Eu não tenho dúvidas disso. Essa é a fé divina. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Se ele for fazer alguma coisa e tiver vontade de querer, tem fé, consegue. Fé humana. Porque sente que em si que pode e há de chegar ao fim culminado. Certeza que lhe faculta imensa força. Vontade de querer que vai me fazer chegar lá. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé divina a certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não cheguem a vencer. A pergunta que Kardec fez. Se eu acreditar que eu consigo ultrapassar isto, eu consigo. Se a gente olhar para a questão de doença ou doente, muitas vezes a gente vê a doença como uma coisa má. Mas a doença deve ser encarada como um momento de reflexão. Porque toda dor é para a sobrevivência. Imaginem, por exemplo, se a gente não tivesse a sensação de dor por uma queimadura. Por exemplo, põe a mão no fogão, não sinto nada, está tudo bem. Passado alguns minutos, a minha mão já está toda queimada, eu já não tenho mão. O fato de eu sentir essa dor faz com que eu tire a mão e preserve a minha mão. E uma doença é uma dor que vai fazer com que eu reflita. Onde é que está a minha paralisia? Onde é que está a minha cegueira? Onde é que está a minha dor? Por que eu tenho isto? Onde foi que eu perdi o rumo? Que eu mudei a direção certa? Alguma coisa está me fazendo parar, refletir e retornar, se não a origem, pelo menos uns passos atrás para entender o que se passa comigo, o que está acontecendo comigo. Essa é a visão que a gente deve ter do que é uma doença, do que é uma dor. E ainda voltando ao texto, Jesus diz: olha, estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior.
ele diz àquele paralítico que ele está curado, que ele tem a cura. Jesus nunca buscava a cura física. Jesus buscava a cura da alma. Quando ele diz que alguém está curado, é porque ele conseguiu, ou porque ele vê que aqueles problemas que ele tinha na alma foram ultrapassados, não pela questão física. Jesus não se preocupava com a questão física, se preocupava com as questões da alma. Então, se ele diz para esse paralítico que ele está curado, é porque aquilo já está resolvido. E aqui a gente vai ter algumas indicações que provavelmente era uma questão espiritual, porque ele diz, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Não peques mais, o peques vem do pecado, não cometa pecado. Lá está, é outra questão que a gente tem entravada, entranhada na nossa consciência, a questão do pecado. A gente sempre achou que o pecado era uma coisa ruim, alguma coisa que eu fiz mal, não é? E o pecado muitas vezes gera medo e culpa. O medo e a culpa são muito fáceis para nos levar ao orgulho ou ao egoísmo. Então, essas 4 situações de medo, culpa, orgulho e egoísmo são os que nos fazem deixar paralisados, sem sair do lugar da nossa evolução espiritual. Enquanto a gente olhar para as coisas com medo, sem ter o conhecimento do medo, enquanto a gente se relacionar com medo, a gente vai atrair esse medo, vai ter um relacionamento na base de medo. Se a gente tem a culpa, a gente só vai ver culpa em quem está à nossa volta, só vai ver culpa, só vai atrair a culpa para nós. E assim o orgulho e o egoísmo e por aí por diante. Então, Jesus fala para esse paralítico, não peques mais, porque senão vai voltar a acontecer o mesmo. Ou seja, o pecado, na visão que a gente pode ter, se a gente for fazer uma comparação, é como se a gente errasse o rumo. Aquela situação do GPS, eu pequei por quê? Porque eu errei na direção que eu estava indo. Então eu preciso reflexionar, refletir e voltar a tomar essa direção correta. Porque se eu voltar a errar na direção, se eu errar de novo na bifurcação para que lado que eu vou voltar a cair na mesma situação. E aqueles que me perseguiam e que estão comigo, que querem que eu falhe, vão fazer exatamente o que fizeram da outra vez. Vão me colocar paralítico 38 anos outra vez, junto a essa situação. Então, na Gênesis, Kardec, no capítulo 15, fala sobre os milagres do Evangelho e ele vem explicando um pouco, refletindo sobre isso, né? E ele diz que depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus, para o futuro não tornes a pecar ou não peques mais, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que se ele não melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme do Espiritismo. Aqui, o texto punido, a palavra punido, provavelmente é uma questão de tradução. Não é uma questão de punição, mas é uma questão de compromisso. Ele vai ter que ultrapassar aquele compromisso. E se sua fé, na questão espiritual, se a sua fé, na vontade de querer ultrapassar, for suficiente, ele consegue. E todos nós conseguimos. Depende daquilo onde nós coloquemos o nosso foco. Há um caso que é descrito num livro por irmão X, que é Luz Divina, e ele conta o caso de uma senhora que tem um filho que fica paralítico, acamado, paralítico durante vários anos. E a senhora sempre orava, sempre pedia, a mãe do rapaz sempre pedia para que ele melhorasse, para que ele ficasse bem. E ele, muitas vezes chorando durante vários tempos, e lá recebeu a bênção, não é? A benesse do rapaz se melhorar. O rapaz orava com ela, tinha atitudes de humildade, de tudo, enfim, mostrava-se realmente com vontade de querer se melhorar. E foi atendido esse pedido. Passado algum tempo, o rapaz vai melhorando gradativamente e volta a poder caminhar, sai da cama e começa a fazer a sua vida. Entretanto, a atitude que ele tinha enquanto acamado, de humilde, de oração, de compreender as coisas, ele muda completamente.
ele passa a beber, ele passa a frequentar ambientes não muito próprios, começa a ter uma vida desregrada, não arranja trabalho, começa a ter uma vida completamente complicada. E a mãe começa a orar e pedir para que Jesus volte a colocá-lo no caminho. Passado algum tempo, o que acontece? O rapaz volta a ficar paralítico e volta a ficar na cama. Por isso, o momento que a gente tem, a atitude que a gente deve ter perante as coisas, muitas vezes é essa fé, essa capacidade que a gente tem de compreender o que está me fazendo bem, é que é difícil. Mas muitas vezes a dor, a doença, faz com que a gente reflexione, faz com que a gente pense o que a gente quer, o que é melhor para nós. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Carvalho Schutel, ele fala também sobre o paralítico da piscina, e ele diz que, encarando a narração do Evangelho pelo lado moral, perguntamos a nós mesmos: por que só um enfermo mereceu a graça de cura sem a agitação das águas, enquanto os outros permaneceram esperando o momento azado para entrar no tanque? O momento azado é o momento certo, não é? É aquilo que a gente estava falando. Por que Jesus chega naquele lugar e encontra e vai diretamente àqueles se tinham tantos ali querendo se melhorar? E ele continua: é que, sem dúvida, todos os que ali estavam, como acontece ainda hoje com a maioria dos enfermos que buscam as curas espirituais, buscam unicamente a cura do corpo, a cura dos males físicos, enquanto que o paralítico provavelmente não só desejava a liberdade do corpo, como também a do espírito. É aquilo que Jesus, percebendo e compreendendo o que cada um de nós precisa, ele dá ou chega até nós aquilo que nós realmente precisamos, à medida que nós fomos merecendo e fomos tendo capacidade de entender e de desenvolver e de compreender e de fazer valer a benesse de Jesus para aquilo que nós vamos fazendo. Então, o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrai para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Esta é uma mensagem que vem no livro Minutos de Sabedoria, a questão 145, a mensagem 145, que é um pouco o resumo daquilo que eu gostaria de trazer para vocês. A atitude que a gente deve ter de olhar para as coisas, não com um ar de que, coitado de mim, eu sofro tanto, e os outros que estão ali, aquele conseguiu se curar e eu não consigo, é porque chegou o momento daquele, não chegou ainda o meu. Então eu tenho que esperar, resignado, acreditando que a minha fé vai conseguir fazer com que eu chegue no local que eu tenho que chegar. A minha fé divina. E não descorar a fé humana também, que é uma necessidade ainda nossa, uma importante ainda para nós que vivemos nesse mundo material, termos ainda a capacidade de conseguir seguindo em frente, conseguir ultrapassar as dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, mas tudo faz com que nós tenhamos que refletir e ter uma atitude otimista, ter uma atitude de bom ânimo, para que a gente consiga ultrapassar as nossas dificuldades. Muito obrigado pela vossa paciência.
Vamos orar então. Envolvidos nessa psicosfera de paz e harmonia que a recordação do inesquecível Mestre Jesus nos traz, entregamos-nos agora às vibrações dúlcidas, amáveis dos benfeitores espirituais. Querido amigo Jesus, nosso farol, nosso pastor, nossa paz, eis que o dia se foi e aqui chegamos, Senhor, como necessitados da alma, sentindo no imo do coração a necessidade de recordar os teus ensinos. Mais de 2000 anos se passaram e nós aqui nos encontramos, Senhor, sentindo a necessidade de te ouvir outra vez. Guarda-nos sob a tua paz, Senhor, a paz que não temos, a paz que tanto almejamos. Quando aqui chegamos, cada um de nós, portador das lutas naturais das criaturas que vivem na terra, ah, Senhor, cuida de nós, fortalece-nos, trata-nos, cura-nos, enfim. Permita-nos perceber as forças que precisamos movimentar em prol do nosso equilíbrio, da nossa reabilitação, na enfermidade, na doença. Dá-nos, Senhor, a confiança, a fé integral, na certeza de que jamais nos encontramos a sós. Permita-nos, doce amigo, que os medicamentos que a ciência da terra nos coloca ao dispor, a cirurgia, a químio ou a rádio, seja a terapia que for, que possa encontrar em nós almas receptivas aos efeitos benéficos, naturalmente iluminados pela medicina do espaço. Se angustiados, pensando em desistirmos da vida, alimentando pensamentos desequilibrados, com ideação suicida talvez, lança sobre nós, Senhor, tuas bênçãos, permitindo-nos apegar-nos aos valores e aos bens espirituais que a vida de cada um de nós encerra, se desesperados de dor, pela alma querida que partiu, que voltou para o mundo espiritual. Ah, Senhor, trata de nossa saudade, fazendo-nos em dedicação ao serviço do bem, reduzindo assim a dor da separação temporária, se angustiados na condição de paz, pelos filhos desajustados das mais variadas formas, por eles nós te pedimos, em verdade te suplicamos, compreendemos que antes de serem nossos filhos, são teus filhos, Senhor. Cuida deles, onde quer que estejam, se perturbados, sentindo as vibrações das entidades doentes e perturbadas.
Ampara-nos, Senhor, para que no hábito da oração, da prece honesta, encontremos a sintonia com os amigos do mundo maior, nos aconselhando, nos protegendo, nos envolvendo. Ah, doce amigo, não importa a nossa dor, não importa a nossa luta, não nos deixes conservar na paralisia da alma. Faze de nós instrumentos, ainda que pequeninos, instrumentos da tua paz. Permita-nos, ao retornar aos nossos lares, levar daqui as vibrações dos nobres benfeitores que em teu nome nos servem, levando esse magnetismo elevado a todos os recantos por onde passarmos. Fica conosco, querido amigo Jesus, fica conosco nesta noite sempre. Que assim seja.